O saudável é oposto do saboroso? Nunca vai existir um culpado da nossa saúde não tá boa. É sempre um conjunto de escolhas que vem tanto da alimentação quanto do estilo de vida. Hoje, a nossa convidada super especial também, Bruna Garcia. Você é empreendedora, também nutricionista. Então hoje, muitas vezes, eu prefiro comer um pão de fermentação natural, às vezes até do que um pão sem glúten. Porque não necessariamente o que é sem glúten é saudável. Os preços da alimentação orgânica são mais salgados um pouco. Por trás do preço existe um valor. O cheiro do café acabou de ser feito. É estratégia, né? Os olhos brilham, você fica com aquele desejo momentâneo. Eu digo pros pacientes, cara, que esse tipo de desejo é o mais fácil da gente negar. Porque ele não é nosso. Ele foi colocado na nossa frente. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. E hoje, no nosso episódio 115, vamos falar de alimentação, como a gente poder ter uma alimentação saudável. E para você que adora comer um doce, assim como eu e o Fábio, você vai encontrar uma forma da gente poder gostar do que está comendo e ser saudável também. É isso, Vitor Mesquita, mais um episódio super especial no coração deste Brasil, aqui em Brasília, no Lamparina Cast. Hoje, a nossa convidada super especial também, Bruna Garcia. É isso? Então, perfeito, muito prazer, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, em contar minha jornada, em contar o propósito da MoMA, da minha vida quanto nutricionista. Vai ser maravilhoso. Excelente. Você é empreendedora, também nutricionista, formou na UNB, então já tem um conhecimento, né, a respeito do que nós vamos falar hoje aqui, de alimentação saudável, igual o Vitor falou. Seja bem-vindo aqui em mais um episódio do Lamparina. Vamos nessa, muito obrigada. Mas antes de começarmos, lembre de se inscrever no nosso canal se você não está inscrito. A gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos para você, conteúdos que falam do ser humano, a respeito do ser humano, que somos nós. Então hoje a gente vai falar com uma nutricionista expert no assunto. Já começando, Bruna, como é que a gente pode fazer para a gente ter no nosso dia a dia uma alimentação saudável? Melhor, o que é uma alimentação saudável? Legal, Vitor. Eu gosto muito de ter uma analogia com o nosso corpo, de que o nosso corpo, ele é como se fosse uma sala, né? Uhum. Então, a gente, dentro da nossa alimentação, a gente consegue botar dentro dessa sala coisas que deixam ela harmônica e coisas que deixam ela suja. Sim. E aí é onde a gente começa a perceber o potencial, principalmente inflamatório dos alimentos. Quando eu penso em alimentação saudável, eu penso em uma alimentação anti-inflamatória. É aquela alimentação que vai deixar o seu corpo limpo, que vai te ajudar em detoxificação, que vai deixar o organismo funcionando bem, dando micronutrientes necessários para que essa roda gire de uma maneira eficaz, eficiente. Então, quando eu penso nisso, em alimentos anti-inflamatórios, a gente vem de uma alimentação mais natural, de alimentos que vêm da natureza, de alimentos que têm sua integralidade, que não passam por um processo de refinamento, ou num processo que colocam outros tipos de ingredientes mais industrializados. E aí, quando eu partindo dessa premissa, os alimentos que são mais anti-inflamatórios, eles precisam estar minimizados numa alimentação saudável também, que seria nessa pegada de aditivos químicos, ultraprocessados, refinados, e aí assim a gente consegue ter um balanço para que esse quarto, para que esse ambiente seja o mais limpo e agradável, harmônico, organizado possível, que é o nosso corpo. Excelente, Bruna. Antes da gente dar seguimento, perfeito, lembrando a nossa Traços, hoje é um dos grandes apoiadores aqui do Lamparina Cast. A Traços é uma revista que, através da cultura, trabalha a sua inclusão social das pessoas que trabalham vendendo e apresentando a revista em bares e restaurantes aí por Brasília e Rio de Janeiro também. Okay. Bruna, o açúcar é o grande vilão da história toda mesmo? Eu acredito que não exista um único vilão, né, ô Fábio? Eu acho que existem vários vilões e vários mocinhos. Nunca vai existir um culpado da nossa saúde não tá boa. É sempre um conjunto de escolhas que vem tanto da alimentação quanto estilo de vida. Sono, exercício, tabagismo e várias outras coisas.
Mas quando a gente fala da alimentação, eu diria que, assim, o açúcar, ele tem um potencial mais inflamatório. Que é o que a gente estava falando em relação à saudabilidade da alimentação no geral, né? Então, ele tem essa capacidade de inflamar, ele tem a capacidade de aumentar os níveis de açúcar, de glicose no nosso sangue de uma maneira muito abrupta. Isso faz com que dê um susto no nosso corpo. E esse susto faz com que esse açúcar, ele transforme em gordura, tem uma predisposição maior a gerar um risco de diabetes. Então, existem várias coisas que estão, sim, associadas ao, principalmente, excesso do consumo de açúcar. Então, é um ponto se atentar. Assim, na minha vida, eu não sou muito terrorista. Eu não sou da vida, assim, apesar de ter uma doceria que não tem açúcar, eu não sou da pessoa que levanta a bandeira de eliminar qualquer coisa da vida. Eu sou muito do equilíbrio. Mas eu acredito que sempre quando a gente tem opções melhores, é por elas que a gente precisa ir. Quando você fala de opções melhores, ou seja, o que se pode ser adoçado além que não seja o açúcar, são frutas, tâmaras, o que se pode ser colocado que pode ficar mais doce? Desse poder de dulçor, né? Sim. Então, em receitas, as frutas, elas vão super bem, como você falou, tâmara, tem muita receita à base de banana também, mas hoje o adoçante, que ele é o melhor que existe, é o stevia, né? Que ele vem da planta, ele passa, sim, por um processo de industrialização apenas para ele conseguir adoçar, né? Porque você não vai colocar uma planta numa receita, ele precisa estar em formato de pó, mas ele não se tem estudo mostrando capacidade inflamatória, risco de câncer ou qualquer aumento de índice glicêmico, assim, de açúcar no sangue vindo com o consumo da stevia. Então, ele é um adoçante extremamente seguro pra gente adicionar no dia a dia das pessoas. O xilitol, a base dele é o álcool? Na verdade, ele é um poliol, né? Que vem dessa base do álcool, mas a questão principal dos polióis que hoje se tem é que eles têm uma alta capacidade fermentativa. O que é isso? Quando a gente consome, existem bactérias, bichinhos no nosso intestino, que têm a capacidade de consumir esse xilitol, e quando ele faz isso, ele fermenta, ele gera gases. Essas bactérias que são fermentativas, elas normalmente não são boas. E todo mundo tem. Então, a gente tem um equilíbrio entre boas e ruins. As pessoas que têm mais, assim, quantidade de bactérias boas têm um intestino saudável e equilibrado. Mas não quer dizer que ela não tem essas ruins. E essas ruins, elas se alimentam exatamente disso. De, por exemplo, xilitol, ou então de aditivos químicos, de coisas que estão nesses produtos industrializados. Então, quando o consumo disso é muito acelerado, ou em quantidade muito grande, você aumenta esse tipo de bactéria, que você nutre elas, deixa elas fortes, e aí acaba gerando esse desequilíbrio no intestino, gerando a desbiose. Então, hoje eu vejo no consultório, cara, eu tenho muito paciente que na época dos doces fits, que bombava a base de xilitol, hoje tem um desequilíbrio de intestino absurdo, que tem uma oscilação entre diarreia e constipação, muita fermentação, muitos gases. Então, tem uma necessidade de uma modulação vinda de um consumo excessivo de xilitol no passado. O açúcar, na verdade, ele vem da cana, da beterraba, né? Mas o que interfere justamente no açúcar são os produtos químicos colocados na fabricação do açúcar, é isso? Não necessariamente, Fábio. Na verdade, é o formato em que ele está. Então, por exemplo, a gente tem a cana-de-açúcar, né, na sua integralidade, e aí dali a gente consegue extrair, fazer por exemplo, uma rapadura, que ali ainda vai ter, você pode ver uma cor mais escura, ela é compacta, você ainda tem muito mineral ali apresentado. Aí disso você produz um açúcar mascavo, um açúcar demerara, para depois refinar e colocar um açúcar branco, cristal e afins. Então, assim, tudo isso acaba sendo açúcar, mas ele tem a sua forma mais íntegra e uma forma mais refinada. Todos eles elevam numa velocidade rápida o açúcar no sangue. E tá aí o problema. É essa velocidade de absorção, que dá esse pico de açúcar no sangue e o corpo grita. Então, independe de ser um açúcar vindo da rapadura ou açúcar refinado, eles têm essa mesma característica. Um vai ter um pouco mais de minerais e vitaminas do que o outro. Mas é isso. Quais são os sinais que o nosso corpo dá pra gente quando a gente tá precisando melhorar a nossa alimentação? Porque muitas vezes a pessoa não tô bem, não preciso mudar. Só quando tá gordinho é o sinal que a alimentação precisa estar balanceando, né? Mas eu acho que o maior sinal é esse, né? Mas tem outras coisas, com certeza, né, Vitor?
Não, isso assim, e inclusive tem muita gente que é muito magrinha e não é saudável, né? Então, não necessariamente o peso, a gordura em si é o que vai demonstrar se aquela pessoa é saudável ou não. Óbvio, hoje a obesidade ela é uma doença crônica, então a gente nunca vai considerar um obeso saudável, porque ele é doente pela capacidade metabólica mesmo que ele tem. Só que existem hoje pessoas que estão num sobrepeso e também são saudáveis. Mais saudáveis, às vezes, do que uma pessoa que ela está magrinha, porque internamente está faltando muita coisa. Então, hoje a gente analisa queixas e sintomas de pacientes para saber principalmente dessa saudabilidade deles. Então, um paciente que não dorme bem, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que tem presença de dor de cabeça, uma pessoa que muitas vezes tem essa questão do intestino que oscila, uma fermentação maior, ou tem muita alergia de pele, tem dermatite, ou é uma pessoa que, sei lá, tem gastrite, azia, refluxo. Todos os sintomas que te tiram daquele estado de saúde plena, você pode ter certeza que você não é uma pessoa saudável. Então, as pessoas hoje diferem muito. O que é a pessoa por achar que não tem uma doença diagnosticada, ela acha que ela é saudável. Certo. Mas não é. Existe um leque, assim, um espaço muito grande entre uma coisa ou outra. Então, uma pessoa não doente, ela não quer dizer que ela é saudável. Ela pode estar cheio de queixas sem um diagnóstico e mesmo assim tá atrapalhando a longevidade dela. E o que é uma pessoa obesa? Tá com obesidade, vamos dizer assim, né? Tá. A obesidade, ela envolve principalmente o que a gente chama de síndrome metabólica. Ela é uma questão metabólica que tem a ver com a circunferência da cintura da pessoa. Então, esse perímetro, né, do tamanho da barriga. Tem a questão dos triglicerídeos mais alto, uma glicemia também alterada. Então, você analisa tanto fisicamente quanto questões bioquímicas do exame de sangue. E aí, você chega nesse quadro, claro, tem a parte do peso e tudo mais, de que é uma pessoa doente. Ela é uma doença crônica, como uma pessoa que tem doença cardiovascular. Ela é uma doença, ela não pode ser considerada algo puramente estético. Então, hoje, na nutrição, a gente dificilmente trata o obeso sozinho. Precisa estar com o auxílio de um médico, porque já não é mais algo que você previne ou remedia, sem a entrada, muitas vezes, de medicamento e tudo mais. Sabe, ele é um quadro mais complexo do que uma pessoa que está apenas com sobrepeso. Bruna, o trigo, que contém o glúten, hoje também é um dos fatores que já as pessoas evitam de estar ingerindo trigo. Tô certo ou tô errado? É isso? Não, Fábio, hoje é a onda do sem trigo, inclusive, e a Momo, ela também, a gente não usa trigo. A Momo, ela é toda sem lactose, sem trigo e sem açúcar também. De novo, eu não abomino o trigo da minha vida e nem de pacientes que não tenham uma predisposição a isso ou uma doença, uma alergia, algo que justifique isso. Mas, quando a gente vê o excesso do consumo do glúten, o que ele faz? Ele inflama o intestino. E aí a gente volta para o intestino, que querendo ou não é um órgão central do nosso organismo. Dali a gente absorve tudo, dali a gente comunica tudo. Então hoje o excesso do consumo ele faz isso. Só que tem outro ponto. O trigo do Brasil ele é modificado. Hoje, depois de, assim, já faz muito tempo que eles alteraram a molécula do trigo e o trigo brasileiro tem uma quantidade de glúten maior por porção. Diferente, por exemplo, de um trigo da Itália. Você vai para a Itália, você come pão, você come massa, você fica bem. Você não fica inchado, você não fica distendido. Ali é um trigo de uma qualidade diferente. Então, no Brasil, o trigo é ruim e a galera come muito. Então, junta a fome com a vontade de comer. Os dois quadros fazem o trigo inflamar, desencadeia mais inflamação no intestino, você absorve menos, você fica mais doente, você fica com mais sintomas, mais sensibilidade alimentar, e aí gera esse problema em volta do trigo. É a fermentação também que influencia nisso? Também. A fermentação dele pode ser, porque quando a gente faz uma fermentação natural, por exemplo, de um pão, as bactérias que no seu intestino iriam estar fermentando esse glúten já foi feita fora. Então, diminui um pouco dessa sensibilidade no seu intestino. Então, hoje, muitas vezes, eu prefiro comer um pão de fermentação natural, às vezes até do que um pão sem glúten. Porque não necessariamente o que é sem glúten é saudável, né? Entendi. Então, a gente também tem que saber diferenciar isso. Hoje, assim, Fábio, eu vejo que... Claro, na Momo eu prego muito isso, sem açúcar, sem lactose, sem trigo, mas não é isso que faz a Momo ser saudável. Não quer dizer que é sem glúten que é saudável.
Porque podem ter farinhas ali que tem um índice glicêmico, ou seja, essa velocidade que disponibiliza o açúcar no sangue, tão alta quanto um trigo. Então, às vezes, você tá trocando 6 por meia dúzia. Não adianta você pegar uma farinha de trigo, substituir, por exemplo, por um amido, por uma fécula de batata, por um polvilho, que no final das contas é só o glúten que tá fazendo diferença. Em questão de velocidade de açúcar no sangue, tá na mesma. Então, a gente tem que saber fazer essas trocas. O ser humano ainda come muito pelos olhos, por isso que peca muito, né? Peca muito, que eu digo, na parte na alimentação, né? Porque vê aquele cobertura saboroso, gostoso, e aí cai pra dentro, aí depois tem as consequências, né? E Fábio, assim, na verdade a gente come por todos os sentidos, né? Sim. Se você escuta uma pipoca estourando, concordo. se você cheira uma casquinha de um sorvete que tá fazendo, você fica com desejo. É verdade. Então, o olhar, ele é uma das formas que a gente come. Mas todos os sentidos, eles são aguçados para nossa alimentação. É igual lá lugar onde eu tô trabalhando, aí tem os eventos, normalmente tem um intervalo 10h30 assim, e meio-dia. Intervalo de 10h30, você sai do auditório, pão de queijo ali, acabou de ser feito. Assim, aquele cheiro do café acabou de ser feito. É estratégia, né? Para o pessoal ir lá, não vou nem tá pensando, vou ali, acaba indo lá comer o pão de queijo, né? Isso aí é muito curioso, porque você, nessas ocasiões, come, não porque você tá com vontade, mas pela oportunidade que você, porque se tem. Então, às vezes, você nem tá com vontade de comer pão de queijo, você nem tá afim de comer um chocolate, mas alguém te oferece. Aí você faz o quê? Os olhos brilham, você fica com aquele desejo momentâneo. Eu digo pros pacientes, cara, que esse tipo de desejo é o mais fácil da gente negar. Porque ele não é nosso. Ele foi colocado na nossa frente. Sério, Fábio, faz o teste. Eu fiz um teste. Desculpa, Bruna. Fique à vontade. Eu morava no Espírito Santo. Morava em Vila Velha. Vila Velha é a fábrica da Garoto. De chocolate. E lá todo dia tem a fabricação de chocolate. Eu não sei hoje. Então a cidade cheira chocolate num determinado horário. E a fábrica é aberta porque tem a loja. Então, meu amigo, não é brincadeira lidar com esses sentidos, não. O cheiro, né? Eu acho que o cheiro é mais... o olfato ali mexe mais, eu acho, né? Eu acho que mexe mais do que os outros sentidos. O olhar, né? O gosto ali... O gosto é quando você já tá realmente ali na situação e tá comendo ali, tá se alimentando, já se rendeu. Agora, o cheiro é o que te transporta. São aqueles desenhos animados que você vai levando no ar, assim, pelo cheiro, né? Total. E tem muita memória olfativa também, né? Tem. Então, às vezes, você atiça algumas coisas do seu cérebro de coisas antigas que te geram mais desejo do que por visão. O saudável é o oposto do saboroso? Não, jamais. É porque antigamente se tinha muito isso, né? Esse é saudável, então não é saboroso. Né? Mas eu acredito mesmo que hoje, porque eu vim de uma geração que a alimentação está em um processo de transformação, uma alimentação mais saudável, certo? Perfeito. Eu vim de uma alimentação saudável, por uma alimentação feita com os produtos mais naturais, dos avós. Aí nós entramos numa alimentação mais industrializada e agora nós estamos voltando para uma alimentação mais saudável, né? Com certeza. E eu vejo que antigamente o que falava ser saudável era baixa caloria, né? Então muitas pessoas que tentam tirar caloria vão excluindo muitos alimentos e aí tentam fazer uma coisa meio insossa. Mas era isso inicialmente que a gente estava falando. A alimentação saudável, para mim, ela não necessariamente é uma alimentação com pouquíssima caloria. Ela é uma alimentação que tem ingredientes que vão fazer bem pro seu organismo. Que vão lubrificar esse maquinário que tá rodando. Então, você precisa se alimentar para ser saudável. Então, o passado vem da restrição, né? Eu vejo muito quando converso com a minha avó. Ela, não, porque isso aqui é pouca caloria. Porque isso aqui é pouca caloria. Mas tá cheio de coisa lá dentro. Né, cheio de aditivo químico para trazer um sabor aromatizante, e no final, aquela caloria vazia, é melhor você comer uma coisa que tem uma densidade calórica um pouco maior, mas que te agregue nutricionalmente, do que ficar cheio de Coca zero, de coisa zero, e tudo zero, e no final das contas você não tá nutrindo nada do seu corpo. Essa é uma pergunta que eu já ia fazer. Pessoal, um dia a gente foi almoçar, aí o pessoal pediu um suco de laranja, cara, suco de laranja tem um monte de caloria, pega uma Coca zero. Aí eu... Não, é muito mais saudável a Coca zero. Né?
Aí eu quero, assim, você, né, especialista, qual é, vamos dizer assim, tem um suco e tem uma Coca Zero. Qual tem mais benefício para a pessoa? O benefício com certeza vai ser do suco, quando você compara um ao outro. Mas não quer dizer que é a melhor forma de você tomar uma bebida. Porque o suco, Vitor, você faz um copo, sei lá, de 300, 400 ml de suco de laranja. Você pega essa laranja e se você for espremer uma, vai dar isso aqui. Aí você precisa o quê? De 5 laranjas para colocar num suco de 300 ml. Se você for respeitar a lógica da natureza e comer a laranja, você não consegue. Por quê? Porque ali tem fibra. A fibra te traz saciedade e te impede de comer em excesso. Quando você tira o que é da natureza, você concentra isso. E aí você come facilmente em 5 segundos, bebendo 5, 6 laranjas. Numa concentração de açúcar que não é da natureza. Só que quando você compara isso com uma Coca-Cola, aí não importa. É bem melhor você tomar o suco, porque ali você vai ter muita vitamina, você vai ter muito antioxidante, você vai ter vários ativos que te fazem bem. Enquanto a Coca não tem nenhum. Nesse caso, a Coca ela só te traz sujeira. Pensa no quarto inicial que a gente conversou, ele tá trazendo um caminhão de esgoto. Então você tem que ter um trabalho redobrado para eliminar aquilo, apesar de não ter caloria. Entendo. Te faço uma pergunta bem costumeira que fui num rodízio, comendo carne. Eu tomo um suco de laranja ou para a parte digestiva eu tomo uma Coca-Cola? Não, eu continuaria no suco de laranja. Continuaria no suco de laranja. Porque, assim, a ideia da Coca ser digestiva, na verdade, é porque ela é corrosiva. Sim. Né? Então, no final das contas, você não tá agregando em nada. Você tá diminuindo uma consequência de uma escolha que você fez, que foi exagerar na carne. Com uma outra pior ainda. Então, nesse caso, eu, sim, tenho muito paciente que pego, né? Então, eu crio estratégias para esse tipo de coisa. Então, que seja colocar uma enzima digestiva que ajuda na quebra. Outro ativo que é super legal para melhora de digestão de carne, por exemplo, é o cloridrato de betaína. Ele aumenta um pouco da acidez no estômago, faz com que você digira essa carne numa maior facilidade. Então, tem outros ativos que faz você proteger o estômago. Então, a gente tenta, da forma mais natural possível, fazer com que você consiga trazer uma fisiologia para esse processo. E não com uma coisa de fora que vai estar estragando mais ainda aquilo ali. Sabe? Não é deixar de comer a sua carne no rodízio, ainda mais se for uma situação especial. Sim. Mas você tá batendo a cabeça com a parede. Vamos botar um capacete nela para que te lesione menos. Essa é a ideia. E não bater mais forte com a Coca-Cola. Porque tem alguns mitos que eu acho que é importante a gente, né, solucionar mesmo, né? Claro. Eu acho que eu já ouvi algumas vezes isso e algumas pessoas falam, não, você vai numa churrascaria, beleza, aí é diferente. Aí você toma uma Coca-Cola ao invés de um suco, né? Porque você está fazendo justamente um trabalho de uma digestão. Na verdade, não é uma digestão, é uma corrosão, né? daquela carne ali. A respeito da carne. E inflamando mais ainda o seu corpo. Então a alimentação, Bruno, está ligado diretamente a processos inflamatórios. Uma vida saudável tem que ter uma alimentação saudável. Isso. É isso. E olha que curioso, Fábio. Sabe uma coisa que mais... Assim, na verdade, a inflamação, ela tá ligada também a estresse oxidativo, radical livre. Sim. A galera não fala assim, quanto mais radical livre, mais você envelhece. Então, a gente tá em busca do quê? Do antioxidante. Contra essa oxidação de radical livre do estresse oxidativo. Deu pra entender, né? Deu. Ok. O que mais gera radical livre, estresse oxidativo no nosso corpo é a respiração. Então, a gente, ao estar vivo, está propenso a envelhecer. Então, o que a gente precisa fazer? Não existe ninguém que não envelheça, por mais saudável que seja. A pessoa come zero industrializado, zero fritura, zero açúcar. Ela vai envelhecer do mesmo jeito, numa velocidade mais lenta. Mas ela vai continuar fazendo porque ela é um ser humano e ela respira. Então, o que a gente tem no poder da nossa alimentação é fazer com que você retarde esse excesso de radical livre, ou então alimente e gere mais ainda. Então, você acelera o poder de degradação do nosso tecido, do nosso organismo, dos nossos órgãos, e aí você vai cada vez mais sobrecarregando eles, porque você deixa eles disfuncional. Mas quando você tem uma alimentação limpa e que te limpe, que te agregue, que tem antioxidante, anti-inflamatório, vitamina e mineral,
isso aí você vai quelando, você vai abafando, e aí esse processo ele fica mais lento, o seu organismo ele fica vívido, você está bem disposto, você é bem humorado, você é feliz, seu intestino funciona bem, você não tem dor, você dorme bem, você, sabe aquela utopia do bem-estar? É um organismo que funciona bem, mas não necessariamente ele é parado no envelhecimento. Bruna, quais são os benefícios de comer uma alimentação orgânica? E quais são os principais problemas dos agrotóxicos na alimentação? Então, hoje os agrotóxicos têm estudo para tudo quanto é lado, né? Mas eu acho que o principal é que hoje a gente pode considerar os agrotóxicos de disruptores endócrinos. O que é isso? Tem vários agrotóxicos que dentro do nosso organismo, eles imitam o papel de hormônios naturais no nosso corpo. Então, hoje é muito comum a gente ver, por exemplo, xenoestrógenos. Xeno é tudo que vem de fora. Estrogênio, por exemplo, é um hormônio feminino. Só que existem agrotóxicos que têm uma anatomia, vou dizer assim, ele parece fisicamente com um estrógeno. Então, a gente, ao consumir esse tipo de excesso de agrotóxico, ele pode alterar o nosso funcionamento hormonal. E isso acontece em diversos agrotóxicos. Além disso, pela toxicidade deles. O que acontece? Os antioxidantes natural da planta, da fruta, do tubérculo, de tudo que vem da natureza, eles são feitos para proteger aquele alimento sobre qualquer agressão que vem de fora. Quando você coloca um agrotóxico, ele não tem necessidade de criar mais isso. Ele já tem uma proteção por fora. Para que ele vai ter o esforço de desenvolver um bando de antioxidante, vitamina e mineral, sendo que ele já está protegido? Então, uma alimentação não orgânica, ela é mais pobre. Você tem menos vitamina, você tem menos mineral, você tem menos antioxidante. Uma alimentação... E, além de que, tem toda a carga do agrotóxico em cima, que faz essa disfunção ali na parte hormonal e a toxicidade deles. Então, eu falaria assim, por macro, eu acho que esses são os principais pontos da alimentação orgânica. Porém... Vitor, sendo muito sincero, eu acho que a alimentação orgânica ali é um degrau para quem já tá um pouco mais acima na alimentação saudável, sabe? E concorda comigo que os preços também são mais, digamos assim, na nossa população, de uma maneira geral, os preços da alimentação orgânica são mais salgados um pouco. Fábio, depende do que a gente enxerga como preço. Porque por trás do preço existe um valor. Tá certo. Que é o valor que eu estou falando, Sim. de você estar comendo um alimento mais rico em vitamina, rico em mineral. Então, tem muita gente que está gastando dinheiro em suplementação, mas não quer gastar no orgânico, que talvez você conseguisse, numa integralidade do alimento, atingir aquilo que você está colocando dentro de uma cápsula. É o curto prazo que você mexe no seu bolso, mas você, ao longo prazo, você tem valores agregados. Total, total. E lá na frente você economiza em remédio, você economiza em internação, em várias outras coisas, porque você preveniu. Então, é claro que o preço, quando a gente fala de custo, dinheiro, do orgânico ele vai ser mais caro. Você não tem como ter um controle de larga escala contra pragas e tudo mais. Então, ele precisa ser uma produção mais reduzida, precisa ser uma coisa mais controlada. Isso tem um custo por trás da produção. Então, aquilo ali tem motivo de ser um pouco mais alto preço, mas o valor que eu enxergo naquilo ali, pra mim, vale a pena, por conta disso. Porque hoje, só por meio da alimentação, eu já tô agregando muitas das vitaminas e minerais que eu preciso no meu organismo, sem precisar, às vezes, de uma suplementação. Excelente. Tá? Então, é uma balança, né? Eu vi uma pesquisa falando que, comparando o ovo caipira com o ovo branco, que um ovo caipira equivale a 4 ovos brancos, em termos de nutriente. Olha aí. Isso é real ainda hoje? Porque, assim, o ovo já teve diversas pesquisas. O ovo é o vilão, o ovo agora é o herói, né? Então, aí eu vi essa pesquisa. Como é que tá hoje? Assim, não sei se você já ouviu falar disso. Vitor, eu não sei exatamente a proporção do que é um para outro, tá? Principalmente quando a gente fala de uma tabela nutricional de um ovo em questão de micronutrientes. Mas o fato é que um ovo caipira a gente pode perceber até na coloração da gema. Uma coloração que ela é mais intensa, né? Quer dizer que tem mais nutriente ali. Porque os antioxidantes, anti-inflamatórios e vitaminas e minerais é que dão a coloração para o alimento. Então, se a gente pega uma alface americana e um alface roxo, pode ser o mesmo alface, mas o roxo ele tem muito mais nutriente do que um alface transparente, que é uma americana. Eles dois vão cumprir com o papel de fibra, de melhorar o intestino, de alimentar bactérias boas. Mas um
agrega muito mais em questão de micronutrientes do que o outro. Então, quando a gente fala de uma gema mais esbranquiçada para uma mais amarelada, com certeza a amarelada ela vai ter mais nutriente. Agora, se é 4 vezes, 2, 10, eu não sei. É igual a questão da batata, né? Batata doce e a batata inglesa, né? Uhum. Do quê? É que a batata de nutriente. Tem muito mais nutriente a batata doce do que a inglesa. Tem, na verdade, não necessariamente. A batata inglesa, quando a gente pega uma da tradicional mesmo, que é a de casquinha rosa e dentro ela é branquinha, vocês podem ver que a coloração interna das duas vão ser similares. Sim. Né? Então, a batata doce, o que ela vai ter é um pouco mais de carboidrato em concentração do que a inglesa. Então, veio muito a onda da galera fisiculturista do frango com batata doce, que a galera que quer bombar, eles precisam de uma velocidade desse açúcar no sangue maior no corpo, e uma proteína. Então, se faz um cálculo de uma proporção do carboidrato para proteína numa refeição que disponibiliza rápido. Mas a batata, quando você vai comparar em quantidade, na mesma quantidade de carboidrato, você come mais batata inglesa do que batata doce tendo a mesma quantidade de carbo. Bruna, hoje as mais conhecidas, ao meu entender, né? Das dietas é a cetogênica e a paleo, né? São duas dietas, uma é voltada para o carboidrato e outra é voltada mais para a proteína. É isso? Na verdade, a dieta cetogênica ela é mais voltada para a gordura. Sim. Então, na verdade, ela tem em torno de 70% de gordura. Você tem uns 15% de proteína, então não é muito proteica também, o que a galera muito erra nessa estratégia. Acha que é cortar carboidrato. Mas não é, a dieta cetogênica não é cortar carboidrato, ela é exagerar na gordura. E aí, outro erro da galera que faz cetogênica é se enfiar numa gordura de muito bacon, de muita manteiga, de muito creme de leite, que no final das contas é um excesso de gordura saturada. E por mais que seja uma gordura, ela em excesso, de novo, em excesso, ela tem uma alta capacidade inflamatória, quando consumida em excesso. Então, uma dieta cetogênica, ela tem que vir de um tipo de gordura mais leve também, à base de azeites, castanhas, coco, abacate, açaí. Então, são gorduras de mais origem vegetal do que animal, quando você fala de uma dieta cetogênica. E de qualquer maneira, Fábio, assim, a dieta cetogênica ela tem que ser uma estratégia bem calculada. O corpo ele precisa estar preparado para consumir essa quantidade de gordura. Tem muita gente que faz da cabeça e fica sem conseguir ter energia, que fica super indisposto, perde muita massa magra, porque o corpo não sabe consumir gordura como fonte de energia. Só glicose, só carboidrato. E às vezes ela dá um tiro no pé. Então, esse tipo de estratégia que é mais restrito e tudo mais, ele tem que ser pensado, tem que ser calculado e planejado. Eu falo até de um ciclo de estratégia para se chegar dentro de uma dieta cetogênica e ela ser eficiente na perda de gordura. E a paleo? A paleo, ela vem mais de uma coisa assim, ela é mais carnívora. Ancestral, né? Mais natural, não tem tanto industrializado. E ela tem essa coisa de uma coisa mais proteica zona, né? Então, vem de mais de origem animal e tudo mais. Mais robusta. Robusta, exatamente. Ela é mais brutona, né? Não é muito da estratégia que eu utilizo, sabe, Fábio? Não existe certo e errado na nutrição. Eu acho que são linhas, né? Então, assim, não é muito do que eu pratico. Eu vou mais de uma dieta mais clean, sabe? Assim, mais equilibrada. Eu acho a dieta paleolítica, que nem você falou, mais difícil de ser digerida, sabe? Ela demanda de um estômago muito forte, de um intestino muito forte, uma capacidade de absorver proteína alto. Então, também não é pra qualquer um. É isso, cara. Estratégias extremas, ela não pode ser tirada assim da cabeça. Você tem que preparar seu organismo para que ela seja eficiente, sabe? Eu acho que tudo dentro do equilíbrio, né? É o equilíbrio que nós falamos aqui no início de tudo, né? Você mesmo falou que não, vamos dizer assim, não coloca, não exclui a parte do açúcar, do trigo. É lógico que você tem uma linha a seguir, mas tem um equilíbrio dentro da vida do ser humano, né? Em tudo isso, né? Não, e Fábio, a nutrição, ela também tem a ver com o lado social da vida, né? Então, o que é sair com os amigos e não poder tomar um drink, tomar um vinho, comer uma massa, comer um crepe, comer uma panqueca de doce de leite, sabe? Eu acho que isso tudo, ele é muito válido. Agora, isso tem que ser exceção. Quando você tem a regra bem estabelecida, cara, a exceção é muito bem-vinda. Então, pra mim, não tem nada melhor do que a gente sair no momento... E sem culpa, sem problema, porque eu sei que a minha identidade, ela é baseada num estilo de vida saudável.
Isso aí, o corpo ele se adapta rapidinho. Eu já vi assim, tem muita gente que tá sempre em dieta, né? Faz uma dieta, aí daqui a pouco vai pra outra, depois não sei o quê, aí jejum intermitente, cheio de coisa assim, né? Quais são os sinais pra pessoa se auto-observar e falar assim, cara, essa dieta que eu inventei na minha cabeça tá cagando comigo? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou, essa falta de disposição. Uhum. A pessoa, quando ela não tá conseguindo metabolizar a dieta que ela tá fazendo, ela fica cansada, ela fica mais sonolenta, fica aquela pessoa um pouco mal-humorada, o intestino ele dá uma travada. Então, a dieta que ela te faz bem é aquela dieta que te coloca pra cima. Você tá focado, você tá bem, você tá disposto, você tá produtivo. Então, eu acho que é sempre uma autoanálise. E claro que tem a individualidade da pessoa. Cada pessoa tem uma capacidade de metabolizar o nutriente de maneira de outra. Então, tem certas pessoas que precisam de uma proteína a mais. Vai fazer uma dieta super hiperproteica para ela. Isso é na base do teste. Então, às vezes, faz uma dieta com uma dieta que não é tão hiperproteica, a pessoa perde músculo. Aí, você aumenta mais proteína, ela começa a ficar bem, mais disposta. Então, a nutrição, ela é feita de testes e acertos. Claro que a gente já, olhando para a pessoa, já consegue perceber que tipo de nutriente ela precisa mais. Não, tem que parar de comer doce. Já olhou, já viu que... Não, até parece. Já diagnosticou. Não, tá comendo muito doce, é, Fábio? Não, já maneirei bastante. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco o paladar do doce. Né? Eu penso isso. Eu não sei se tem a ver com a idade. Eu não posso falar isso. Não pode falar, mas eu acho que isso tem a ver... doce também eu sou do doce, adoro doce. Mas eu acho que tem um pouco a ver. Eu gostava muito mais do doce antes do que hoje, né? Alguns alimentos também eu gostava mais do que eu gosto hoje. Eu acho que tem a ver, não sei, a vida traz algumas também, algumas memórias, né? E também eu acho que tem a ver com isso, né? Assim, o alimento que dá vontade de comer sem olhar é fritura, assim. Isso, tipo, batata frita pra mim, eu fico... né? Mas assim, até eu fui atleta durante um bom tempo na minha adolescência, né? Então eu sempre tive ali nutrição esportiva. E ela me explicava exatamente, você tá comendo isso por causa disso, daquilo. Então quando eu vejo um alimento, eu já consigo já ver o que ele vai trazer para mim. Então assim, a minha alimentação basicamente é a mesma desde a minha adolescência, assim. Lógico que eu diminuo a carga, né? Que eu não faço a mesma quantidade de exercício, né? Eu comia, meu almoço era 1,2 kg, 1,3 kg. Eita ferro. E eu engordava 100 gramas no mês. Eu já não posso fazer isso. Meu Porque eu tinha metabolismo 5% de gordura na época, então... meu metabolismo é totalmente diferente. Se eu comer isso em um mês, eu vou engordar 2, 3 quilos. Sim. Eu acho interessante que a nutricionista aqui olhando e falando assim, é mesmo, você gosta de batata frita? Gente, mas eu vou te falar... Brincadeira, não Bruna. pelo amor de Deus, é isso. Eu sei. Por exemplo, a batata frita, ela não é uma coisa que me enche os olhos, mas o doce e o doce com açúcar também, entendeu? Não tô falando do doce da Moma. E a Moma, ela veio exatamente por conta disso, né? Então, é uma questão de... Não é porque a gente tem conhecimento que, na verdade, nos afasta de qualquer possibilidade de desejo. Então, não tem nada a ver. Foi o que você falou. A gente tem um conhecimento por trás. Mas essa racionalização nem sempre ela vai vir antes desse impulso. Rola. Muito pelo contrário. A gente é ser humano. Então, a gente tem as mesmas vontades. Eu também amo uma pizza. Eu também amo e como. Isso eu não deixo de fazer. Mas foi o que eu falei. Tem seus momentos. É verdade. Né? Bruna, vamos pelo início, né? Criança. Tá. Criança é difícil você trazer um controle de uma alimentação saudável. Né? Como faz isso? Existe uma receita a seguir assim, que você, na verdade, trabalhar justamente o encantamento da alimentação para a criança possa estar saboreando e levando uma alimentação saudável para ela, mas que ela esteja gostando realmente? Fábio, o meu público, ele é zero infantil, né? Sim. Assim, eu acho que a nutrição, ela tem um leque de estudos muito grande. Então, por exemplo, hoje eu não atendo criança, eu não atendo grávida, eu não atendo vários nichos, porque existem pessoas que se especializaram naquela área e sabem mais que eu naquilo. Porém, posso te dar o meu palpite em relação a crianças. Eu acho que o mais importante é você tomar cuidado com o que você leva pra dentro de casa. Então, é o exemplo dos pais. Se você leva no mercado biscoito recheado, se você tá entupindo a sua casa com potes de balas disponível na altura dos olhos da criança, aquilo ali se torna natural para ela. E já tem muito estudo que mostra que o que tá mais disponível pra gente é o tipo de coisa que a gente mais come.
Então eu vejo assim, pode perceber, o pão de queijo lá que estava disponível no seu trabalho, você vai e come. Se você, na casa da minha mãe, tem um pote de bala, cara. Toda vez que você passa ali, você quer pegar uma bala. Passa ali, pega uma, você nem tá com vontade da bala. Agora, se dentro de casa você tá e coloca uma cesta de fruta na altura dos olhos das crianças. Isso tem a ver. Você vai e coloca lanches que são saudáveis. Os pais se alimentam bem. Então, aquilo é a referência que ele tem do dia a dia, que é o que é mais marcante. Então, eu acho que o mais importante é você observar o que você está comprando. Não quer dizer que a criança não vai poder um dia pegar e ir no McDonald's. Mas ela vai entender que aquilo ali é um momento diferente. Não é que tem batata frita no almoço dela todos os dias. Você falou uma coisa bem importante. Na verdade, quem faz a compra e leva para casa não é a criança que pega o carro que vai fazer a compra e levar para casa. São os pais que levam para dentro de casa. Ah, meu filho tá fortinho, tá gordinho, o que é que eu preciso fazer? Mas quem que faz a compra para sua casa? Quem que leva as coisas para sua casa? Exatamente. Isso. É uma virada de chave que é bom a gente perceber, né? É porque a gente tá sempre querendo culpar o outro, né, é fácil Fábio? Isso. Ser humano é fácil, é uma coisa mais fácil. E a gente fala muito disso, né, Vitor? De essa percepção que a gente tem, né? Eu ainda tenho isso, né? A gente tem esses gatilhos um pouco negativos dentro das... Falando de mim, falando das outras pessoas, não? A gente tem a mania de criar gatilhos de negatividades que não dá certo culpando o outro. Né? E a gente tem que trabalhar a todo momento isso, trazer positividades e trazer justamente qual é o resultado daquilo que está acontecendo com você. É você? Perfeito. É você, né? Eu acho que a primeira peneira é com você. Na verdade, toda peneira é nossa, né, Fábio? Assim, as pessoas, elas fogem da autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade faz com que elas tenham a capacidade de tomar uma decisão diferente. E as pessoas não querem isso. Porque toda decisão, toda mudança gera um sofrimento, tem um esforço. E as pessoas, elas estão naquele mundo da inércia, né? Então, eu vejo muito no consultório, ai, Bruna, quantas refeições livres eu posso fazer? Cara, tipo, você tem que ser autorresponsável. Você sabe que a cada refeição que você abre muita exceção, você tá se afastando do objetivo que você se colocou. Porque eu vou definir se você vai comer 2, 3 ou 5. Eu nem sei quantos eventos você tem. Às vezes, em uma semana, talvez você vai ter um aniversário da sua avó, um do seu pai, você vai ter um lançamento em que você vai abrir mais exceção e vai ter outra semana que você não vai precisar daquilo. Então, na verdade, as pessoas, elas precisam ter mais consciência e elas precisam ter mais senso de autorresponsabilidade para tomar as próprias decisões e entenderem a consequência daquilo. Porque quando você abre uma exceção, você sabe que você está se afastando daquele objetivo que você propôs e muitas vezes está tudo bem, porque está valendo a pena. Agora, tem outras vezes que não. É verdade. E aí ele quer culpar alguém. Ah, não, porque meu marido pediu hambúrguer. Minha filha, mas tu comeu porque você quis, não foi porque ele comeu. Ele tá escolhendo dele. Basta você não comer ou comer e ser feliz com o que você tá comendo. E tá de boa com a consequência que você tá arcando, né? Então, assim, tem muito dessa questão mental que a gente precisa trabalhar na pessoa para que ela consiga e ter essa independência na comida. Tem muito a ver a saúde mental com a alimentação, né? Às vezes você mentalmente tem a ver tudo isso que nós estamos falando, né? Mentalmente, o seu gatilho da sua cabeça cria ansiedade, cria outras situações que você vai pro lado da comida. Aí você coloca a culpa em tudo e não culpa no seu próprio ser, digamos assim. Vamos falar de coisas boas, vamos falar vamos adoçar a vida, vamos falar da Moma, esses doces saudáveis que foi o desejo, primeiro pelo nome, Moma. O que é Moma? Na verdade, até fazendo uma palestra nos últimos tempos, de uma retrospectiva da minha jornada, eu percebo que, assim, a Moma, na verdade, foi uma oportunidade que surgiu pra mim, e com muito da minha cabeça de diversificar a renda, porque sendo nutricionista de consultório, a gente depende do quê? Da nossa hora. Se você viaja, você não recebe. Se você tá doente, você não recebe. E aquilo ali era uma coisa que já me agoniava. Então, eu sempre tive essa necessidade de diversificar a renda. Então, hoje eu posso estar aqui com vocês e a Moma tá rodando, ela tá faturando. Se eu tivesse apenas consultório, eu estaria abrindo mão de um dinheiro para estar receita. Aqui. Tá? Então, eu sempre tive isso. A Moma, na verdade, surgiu de uma amiga do meu noivo. Ela fazia doces em casa com uma amiga.
O nome dela era Isaura Morgana e Marcela. Elas se juntaram e fizeram a Moma. Construíram essa identidade inicial da marca, começar e fazendo tudo em casa. E aí, a Isaura foi promovida, ela tinha comprado um bando de chocolate, tinha feito umas embalagens, tinha um estoque parado, e eu, com essa ideia de diversificação de renda, vi ali uma oportunidade. E aí, eu quis comprar o que ela tinha em estoque. E a partir de então, comecei a tocar um negócio. Eu imagino que ela, tipo assim, tava uns 3, 4 meses operando essa venda de brownies. Ela fez uma Páscoa, foi assim que eu conheci. Ela fez uma Páscoa de uns ovos e eu, olhando até uns stories atrás, eu me lembro, eu fiz um story mordendo o ovo dela e nunca imaginei que aquilo poderia ser meu. Mas depois de 2, 3 meses a gente conversou, ela me cobrou apenas o que ela tinha em estoque, porque ela não queria ter prejuízo, então eu comprei chocolates e caixas. Me preparei durante 3, 4 meses pra isso e comecei bem pequenininha. Assim, bem pequenininha que eu digo mesmo, né? Então, foram 3, 4 meses de muita luta. Porque eu não sei cozinhar, eu não sou boa na cozinha, só que eu me propus a colocar aquilo ali porque eu falei, se eu for pegar pra fazer, eu vou pegar pra fazer direito. Então, eu fiz vários cursos online. de gastronomia, então peguei gastronomia low carb, gastronomia sem glúten, gastronomia de sei lá o quê. Nada disso era o que eu queria saúde. Então eu fui pegando as receitas e tentando juntar o que eu achava de melhor em cada. Então pegava um brownie, aquele brownie lá tava muito calórico, tinha muita gordura, aí o valor calórico dele explodia. Mas eu pegava a essência daquela receita. Aí tinha um outro que era com uma farinha muito branca, sei lá, um polvilho. Aí tinha um outro que, sei lá, ele era com óleo de girassol. Então, tinham vários desses cursos, ou com creme de leite. E às vezes, tipo assim, um de caixinha. Eu pegava, ajustava. Aprimorei e fiz trilhões de testes. Assim, trilhões. Porque como eu não era boa, e eu fui na base da alquimia do que eu tava aprendendo... Tipo, o brownie que hoje a gente tem, eu fiz mais de 12, 13 receitas dele, gastando os ingredientes. E ali foi esse investimento. Então, até chegar no que hoje eu defini como ideal. Para se ter tanto a palatabilidade de um doce que é parecido com o tradicional, vocês vão comer para vocês verem, e também... e também esses ingredientes que naturalmente você colocaria dentro de uma dieta de um dia a dia. Então, uma amêndoa, a gente usa farinha de amêndoa. Um coco, a gente usa farinha de coco. Uma castanha de caju, a gente usa uma farinha de castanha de caju. Todos os óleos da Moma são só óleo de coco. Não existe mais nenhum outro. A gente só adoça os produtos com a fibra da mandioca e com a estévia. Então, não tem poliol, não tem nada. Então, além disso, os nossos produtos são ricos em fibra. Então, a gente usa ovos, cacau 100%. Nossos recheios, a gente usa o leite zero lactose, mas a gente tem a opção de usar o leite de coco também. O leite zero lactose é para trazer essa mais palatabilidade de um brigadeiro. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês também um doce de leite, né? O nosso doce de leite é leite zero lactose e a fibra da mandioca com estévia. Só. Ele é mais baixo em caloria, mas vocês vão ver que a cremosidade ele é de um idêntico de tradicional. Tipo, uma colher de sopa do nosso doce de leite, bem cheia, tem 50 calorias. E ele tem todo esse valor agregado, bastante fibra por porção. E você não falou do mel, né? Por que vocês não usam mel? Na Moma? É. Por conta desse índice glicêmico dele. O índice glicêmico, pra mim, pensando numa nutrição funcional, ele é um ponto de atenção. Que era o que a gente estava falando da farinha, Sim. Que é o quê? O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que aquele alimento tem de elevar o açúcar do seu sangue. Então, um alimento que não costuma ser mais refinado ou muito concentrado em um carboidrato simples, ele eleva muito alto, muito rápido. Um alimento que ele tem uma complexidade maior por conter fibras, proteínas e gorduras, isso lentifica essa elevação de glicose, fazendo com que você não tenha susto e não tenha que armazenar esse excesso na forma de gordura. Então, hoje eu trabalho muito nessa ideia dos alimentos da Moma ter índice glicêmico baixo. Por isso que, por exemplo, a gente tem clientes que são diabéticos e consomem Moma. Olha aí. E aí ele não vê essa elevação de glicose no sangue. Então, é diferente você comer um brownie da Moma no meio da tarde, que não vai te dar esse pico, do que um brownie tradicional cheio de açúcar, que vai estar lá jogando açúcar no seu sangue, elevando, inflamando e colocando... Então, essa é a ideia, de você poder comer isso no meio de um dia sem precisar
se preocupar com esse índice glicêmico. E no caso do mel, ele tem um índice glicêmico mais alto. Mas se você for parar para pensar dentro das possibilidades de adoçar sem ser a parte do stevia, essas coisas sem caloria, é um que eu gosto porque ele tem anti-inflamatório. Então ele tem anti-inflamatórios naturais, antioxidantes, minerais, então ele agrega. Mas ele tem esse índice glicêmico. Então a gente tem que saber dosar, principalmente em quantidade. É interessante, né? Doces saudáveis não quer dizer apenas na estampa, mas justificando o porquê cada ingrediente que é colocado nos doces da Moma. Onde fica hoje a Moma? A Moma, ela tá na 308 Norte. Em Brasília, na Asa Norte. Perfeito. No plano piloto, tem Asa Norte e Asa Sul. Então fica na 308 Norte. E aí a gente vai abrir a nossa segunda unidade agora, daqui 10 dias. Que legal. Aí a gente fez uma Moma maior, é uma flagship, é uma loja modelo, em que ali a gente vai fazer um lançamento também, que eu vou contar pra vocês em primeira mão, que é o gelato. Então, dentro da Moma, a gente vai ter uma gelateria na mesma pegada. Saudável e extremamente funcional, sem açúcar, sem lactose. E o mais curioso que é o sem poliol. Porque hoje, se você pega das outras marcas, todos, 99%, a maioria deles, vão ter blends de polióis, que é o xilitol, eritritol, maltitol, sorbitol, que dão aquela distensão abdominal e às vezes eleva também um pouco da glicose no sangue, como forma de adoçar. E aí, não é a pegada da Moma. E aí, o nosso maior desafio foi trazer o sorvete, o gelato sem eles. Porque esse blend traz características similares do açúcar no gelato, fazendo ter uma textura tradicional e tudo com mais facilidade. Mas quando a gente foi, inclusive com o nosso consultor, falar pra ele que era sem poliol, tem um áudio muito engraçado dele, que ele fala que eu vou ter que pagar o tratamento capilar dele inteiro. Ele falou que ele ficou careca depois de tanta chatice que eu falei que eu não ia poder isso, não ia aquilo. Mas no final estamos com um gelato desenvolvido. E dia 21 a gente lança a nova loja. Do e onde é que vai ser? Você não precisa. E aonde vai ser a segunda loja? Na Asa Sul. Asa Sul. Na 306 Sul. Excelente. Aí a gente tá então com um pontinho em cada e a nossa ideia é expandir por Brasília. Que ótimo. Legal. E tem como a pessoa comprar pela internet? Tem, a gente opera de domingo a domingo, né? Todos os dias a gente abre, a gente tem um delivery próprio. Pelo WhatsApp a pessoa consegue pedir durante o dia inteiro e a gente também tá no iFood. Então a gente tem entregadores próprios ao longo do dia, garantindo que entregue. A gente faz encomendas também, inclusive uma ideia que a gente pegou lá do Rio de Janeiro, dentro dessa nossa loja, a gente vai ter uma área que vai se chamar Make a Moma. Então ali o cliente ele vai poder chegar, ele vai poder selecionar a base do naked cake que ele vai querer, o recheio, a cobertura e o tamanho. Então a gente vai ter uma pessoa disponível para fazer bolos naked cakes, a pronta entrega para a pessoa o dia inteiro. Que ótimo. Então se a pessoa tá indo para um evento, um aniversário, alguma comemoração, esqueceu a sobremesa, é só passar lá que a gente vai estar com a operação pronta para poder... E é interessante que você pode estar criando o seu bolo, digamos assim, naquele momento, né? Mas hoje em dia o que você vai nas outras lojas, aí você já tem pronto aquele dali, você já tem que levar. Hoje, essa oportunidade aí de fazer algo que você gosta e naquele momento ali. Ainda mais aqui em Brasília. Né? E saudável. E saudável, isso que é interessante. Eu pensei na hora que o Vitor fosse falar, ele fala assim, e a gente vai poder comer? Não, bora provar. Na verdade, vocês vão ter que provar sua cara, vai ter que filmar ao vivo. Eu fui um pidão quando eu iniciei a conversa com a Bruna para trazê-la, né? Aí eu falei, Bruno, leva alguns produtos, né? Desculpa, não, eu iria levar mesmo, nada. Mas na verdade sabe como que a gente é, né? A gente teve aqui também o Ricardo, eu falei, Ricardo, leve os seus produtos também. A gente sempre tá fazendo isso, na verdade, Vocês né? comeram croissant? Delicioso. Comeram chocotone? Nossa, eu comi. Ave Maria, bom demais. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito boa. E com certeza que depois, uma brincadeira. Não, depois não, gente. Vocês vão comer aqui ao vivo. Nós vamos comer ao vivo e ver se realmente é bom. A gente, se achar ruim, vai cortar. Ô, Bruno, achei muito legal a nossa conversa, bem saudável. Achei que você conhece realmente o tema, né? O assunto, a parte da alimentação. Isso é uma coisa muito esclarecedora. A gente traz aqui no Lamparina pessoas que têm... Olha que embalagem linda, né? Muito bonita, né? De qualidade. E a gente agora tá cada vez mais reformulando a embalagem para colocar a Moma como um presente. Porque a Moma ela é um presente para você.
Excelente. E não necessariamente pro outro, né? Eu gosto muito de me presentear assim também. Acho que a gente vai ficando mais... Olha, cada coisa maravilhosa tem aqui dentro, olha aí. Então, meus amigos, você que não conhece a Moma ainda, vamos fazer o jabá aqui. É importante você ir conhecer, ainda mais com as qualidades que foram faladas aqui, né, Bruna? Eu achei muito legal isso. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam essa alimentação saudável, ainda mais doces saudáveis, e achei muito boa. Muito bom as suas considerações e as suas considerações agora também, caso queira fazer, para as pessoas, de você, da Moma. Eu já tô comendo aqui. Pode, fica à vontade. Coma. Esse, inclusive, hein, Vitor, é o nosso produto que mais vende. É o nosso bombom de morango. Então, você dê uma mordidona dele bem grande. Tá? Eu vou aqui eu vou fechar aqui, eu vou no de doce de leite. Ó, o doce de leite, ele tá aqui no pote, pra você comer de colher. Nossa senhora. Daqui a pouco. Vai ter briga. A gente tem ele também num bombonzinho, que ele é brownie com doce de leite. Então, você dê uma mordiscada aí. Aí tem também um bolo no pote aqui de pistache. Excelente. Adoro pistache. Então pronto, você leva pra casa. Eu peguei 2 mais ou menos de Vamos cada. fazer um review um review depois. Aí a gente... Suas considerações, Bruno. Fica à vontade aí para as pessoas conhecerem e falando um pouco de você também. Perfeito. Bom, assim, eu acho que eu consegui resumir bem, né, a ideia do que eu quero passar com a Moma, como um propósito da empresa. A gente desenhou a nossa missão, né, e a nossa missão é espalhar saúde, prazer e paz com doces que cuidam de você. Então, acho que nessa frase a gente conseguiu resumir bem o propósito, tanto meu quanto nutricionista, da Moma, dona da Moma proprietária, quanto nos doces. Que é essa tranquilidade, você poder comer um doce com uma palatabilidade boa e sabendo que você agrega nutricionalmente para o seu corpo. Então, é paz, prazer e saúde. E é interessante, Bruna, não estou fazendo porque você está aqui, não. Você come o doce mesmo, né? O que a gente tem por aí é que você come, você não sente o gosto, você não sente o doce, fica aquela coisa... Dizem que é doce saudável, não né? É, assim. Então, nossa, verdade. Realmente é um doce mesmo saboroso. Vale a pena você que não conhece a Moma ainda ir na Moma. Muito, muito bom tê-la aqui. Foi uma honra nossa nesse papo tão esclarecedor, né, Vitor? E mais um episódio super especial aqui no coração deste Brasil em Brasília, com uma pessoa super especial que é a Bruna Garcia. Muito obrigada, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Muito legal. E assim, a gente está falando de paz, né? Realmente, para a gente ter paz interior, a gente tem que comer comidas que fazem com o nosso corpo ficar tranquilo, ficar em paz, ficar saudável, né? Porque assim, quando a gente come uma alimentação que não é legal, não tem como a gente ficar bem, né? Então, achei muito legal o conceito da marca de vocês, essa embalagem incrível aqui. A gente tá super ansioso de estar lá no lançamento da segunda loja. Com certeza serão convidados para a inauguração. Muito legal. Então, para você que é aqui de Brasília, quiser conhecer, é só procurar Moma, tem no iFood, como a Bruna falou. E para você que não é de Brasília, já sabe, quando for vir em Brasília tem duas asas, né? Asa sul e asa norte. Onde você estiver, vai ter a Moma para atender vocês. E a gente é aqui de Brasília, né? O Lamparina Cast. Quero agradecer a você que está aqui com a gente, acompanhando todos os nossos episódios. Comenta aqui o que você achou desse episódio e o que você faz para ter uma alimentação saudável. Lembrando também a Traços, que é a nossa parceira, que através da cultura faz o trabalho de inclusão social aqui em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, quando você vê algum porta-voz da Traços apresentando a revista para você, atenda ele, ouve o que ele tem para falar, que ali dentro, na verdade, tem a parte cultural, mas também tem a parte da inclusão social. E a gente fica aqui, saboreando esses deliciosos doces saudáveis aqui com a Moma e a nossa amiga Bruna aqui. Até a próxima.